Na continuidade dos trabalhos do Congresso, teremos agora a palestra O Universo da Liderança, a Arte do Saber e Fazer, com Cláudio Carrara. Terá duração de 45 minutos e, ao final, um espaço de 15 minutos para o debate. Convidamos para ser mediador deste encontro, desta atividade, Gustavo Bernardini, vice-presidente de Responsabilidade Social e Sustentabilidade do SETSERGS e diretor da empresa Edini. Vamos, neste momento, apresentar o nosso palestrante. Agora, na Transposul 2023, o Universo da Liderança, a Arte de Saber Fazer, com Cláudio Carrara, sócio fundador do Grupo Meta. Vamos receber o nosso palestrante com uma salva de palmas, Cláudio Carrara. Boa tarde, pessoal. Uma alegria. Primeiro, queria dar os parabéns a todos vocês, a esse segmento e essa feira incrível que eu estou tendo o prazer de conhecer. Quando é que foi, Gustavo, que a gente teve encontro lá no Recanto? Foi ano passado ou retrasado? Foi 2021. 2021, saindo da pandemia, eu fui convidado pelo Gustavo, que foi meu aluno, né, fazer umas palavras lá para o grupo de jovens e para mim ali foi um contato interessante que eu comecei de alguma forma, entender um pouco mais, né, dos empreendedores que fazem parte desse segmento tão importante para o nosso país. Primeiro eu queria dizer para vocês que eu não sou palestrante. Tá? Eu já queria começar dividindo uma dificuldade e uma fraqueza. Eu sou empresário, sou produtor artístico e eu sou professor. Vamos passar aqui. Eu sou professor. Tá? E eu vou explicar um pouquinho dessa minha trajetória e dizer também por que eu estou aqui hoje. Tá? Eu vim para Porto Alegre, de Rio Grande, fazer análise de sistemas, que era um curso novo, 35 anos atrás, análise de sistemas, tecnologia era uma coisa que estava começando, né? E tive a oportunidade de começar o meu negócio, a Meta, ainda na faculdade, eu tinha 21 anos, e a Meta é hoje uma empresa que tem 3 mil funcionários, uma das principais empresas de transformação digital no Brasil, empresa que está hoje com operação em vários países, tem uma operação também de investimentos em startups, a Meta Ventures, que é uma operação que eu pessoalmente me ocupo. Eu tenho uma outra atividade além da minha empresa, que é a minha relação com a música. Então, antes de eu me decidir o que eu ia fazer da vida, antes de mais nada eu era músico. Tocava na noite, estudei música, tocava violão, tocava cavaquinho, tocava piano, tocava... Na verdade, eu vim para Porto Alegre para tocar na noite. E aí, fui aquelas coisas da vida, fui fazendo análise de sistemas, comecei a gostar, fiz vestibular para música, passei, comecei a empresa e tive que tomar uma decisão, porque eu não conseguia fazer todas essas coisas. Aí tomei a decisão de sair da música e tocar o meu negócio. Decisão que eu não me arrependo hoje, porque eu amo demais o que eu faço. Mas aí a música me encontrou de novo. Há 6, 8 anos, comecei um projeto no Recanto Maestro, que é um local do qual eu já convido vocês a participar, no centro do Rio Grande do Sul, é um centro internacional de arte e cultura humanista, né, cujo foco principal é a formação de jovens, formação de liderança. E lá eu comecei um projeto que é a Orquestra Jovem Recanto Maestro. Depois eu vou passar para vocês um pouco de um vídeo que fala, que é em comemoração aos 30 anos da Meta, e é um vídeo que mostra um pouco da produção dessa orquestra. Eu sou, então, também fundador da Belânima, que é uma empresa de produções artísticas, conselheiro da Fundação Antônio Meneghetti, que é a fundação que gere esse empreendimento, que é o Recanto Maestro, professor da ANF, como eu falei para vocês, e coordenador dos cursos de extensão. Antes de mais nada, para dar o contexto, eu, há 97, quantos anos faz 97? Faz as contas, 20... Eu sou formado em publicidade. Pô, tem que saber fazer conta, tá empresário, meu. Eu tô nervoso aqui. 26 anos. 26 anos atrás, eu fui convidado a conhecer esse tal local chamado Recanto Maestro. Era um local que estava sendo desenvolvido, lá aconteciam alguns cursos e tal. Eu conheci o
professor Antônio Meneghetti, um italiano, não entendia muito bem o que ele falava, e fui apresentado a essa ciência chamada ontopsicologia. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque na base da minha formação, da minha experiência, tá esses 3 elementos, e um pouco daquilo que a gente vai falar hoje passa por essa, vamos dizer assim, por esse conhecimento, por esse método que tem como base o conhecimento do ser humano, que é uma coisa que a gente passa batido, conhecimento de quem é o homem, né? Porque em tudo que a gente vai fazer, a gente vai se relacionar com clientes, a gente vai se relacionar com colaboradores, a gente vai, na essência de tudo, a gente tem relação de pessoas, né? Então, o essencial, o fundamental é eu conhecer a mim mesmo, né? Afinal de contas, o que me interessa? Qual é meu ponto? Né? Se eu não tenho essa coisa muito clara, ou seja, por que eu estou aqui com vocês agora, nesse momento? Se não tem muito claro esse propósito, a gente vai sendo levado pela vida e vai perdendo tempo com coisas, com relações, com escolhas que daqui um pouco não estão tão alinhadas com o nosso projeto, com a nossa identidade. Então, conhecer quem é o homem, conhecer quem sou eu. E conhecer quem é o outro. Né? Quando a gente está contratando pessoas, colaboradores, a gente tem que saber ler quem é o outro. Quem é essa pessoa? O que move ela? Qual é o projeto de vida dela? Qual é o tamanho da régua dela? Onde é que ela quer chegar? Qual é o nível de responsabilidade? O quanto ela quer se empenhar? Ou seja, para além daquilo, de uma conversa, por exemplo, num processo de seleção, do que a pessoa diz, tá? A nossa capacidade de ler o que realmente ela está comunicando. Qual é a intenção que passa? Quando a gente está com o cliente, qual é a intenção que passa? Então, o estudo sobre o ser humano, seja no aspecto da psicologia, seja no aspecto da saúde, seja no aspecto da espiritualidade, seja no aspecto da... Enfim, todas as dimensões do homem servem para nós nos conhecermos e ampliar o nosso repertório sobre aquilo que a gente trabalha no dia a dia, que no final são relações que a gente estabelece, relações pessoais. Bueno, eu escolhi para dividir com vocês, eu falei para vocês que eu não sou palestrante, né? Essa é a primeira palestra que eu faço na minha vida, então eu estou absolutamente aqui sem controle nenhum do resultado, do que vai acontecer, mas eu me esforcei bastante para entregar algo de muito valor para vocês. Porque o meu tempo é muito precioso e o tempo de vocês é muito precioso. Então a minha expectativa é que a gente consiga sair daqui a 1 hora com 1 ou 2 coisas que a gente vai levar para a nossa vida, que a gente vai botar em prática para mudar a nossa vida para melhor. Essa é a minha expectativa. Espero conseguir ela. Então eu escolhi, para dividir com vocês, um capítulo de um livro que nós trabalhamos, os nossos MBAs do Recanto Maestro, que são 7 princípios da liderança. O nosso tema é sobre liderança. Pessoal, liderança é o seguinte: absolutamente tudo o que acontece na minha empresa, 100%, não é 90%, é 100%, está relacionado com a minha posição enquanto líder. Se eu estou bem, o meu negócio, ele espelha essa minha posição. Como ele é, como ele está, como ele é, como ele está a empresa. Então, a primeira, e esse é uma abordagem distinta da nossa metodologia, que nós aplicamos e estudamos. Ou seja, quando nós encontramos um problema na empresa, tá? Um problema qualquer, um problema fiscal, um problema econômico, um problema com o cliente, um problema com o pessoal,
qualquer problema. Qualquer problema. Em primeiro lugar, nós temos que analisar o líder. A posição do líder. Depois, o entorno do líder. O entorno, as relações de afeto desse líder, porque isso condiciona ele. Depois, os colaboradores desse líder. Como é que estão? Ou seja, é sempre uma posição de dentro para fora, e não de fora para dentro. É sempre uma posição, quando nós temos um problema externo, exterior, que aparece. Na medicina se usa a expressão psicossomática. Você já ouviu essa expressão? Psicossomática. Ou seja, quando existe um desequilíbrio entre a psique do sujeito, ou seja, a psique é aquilo que é mais profundo do sujeito, e a ação do eu, ou seja, existe uma ambivalência, o sujeito está em ambivalência, ele dentro vive uma coisa, ele fora pensa e faz outra, então o sujeito está em crise. Eu fui muito avisado o pessoal lá para não fazer assim, então vocês, por favor, me corrijam, se eu não estou afastando. O sujeito está em crise. Então, essa crise, muitas vezes, um dos aspectos de saída que o nosso organismo tem é resolver no corpo. Ou seja, o corpo apresenta uma disfunção somática, soma quer dizer corpo, mas com causa psíquica. Ou seja, é um desequilíbrio, um desarranjo da relação da nossa psique interna com o nosso eu. Quando a gente tem um problema na empresa, também é uma psicossomática. Só que em vez de dar no corpo do líder, dá no corpo econômico, porque a empresa é o segundo corpo do líder. Então, a gente se dá conta disso, já é um enorme ganho. Já é um enorme ganho. Porque eu saio de uma posição de culpar sempre o outro, o governo, o contexto, o colaborador, o gerente, e trago para mim onde eu estou errando, onde eu não vi, onde eu estou decidindo. Ou seja, é a quinta vez que durante, 10 anos que eu passo por uma situação parecida. Eu seleciono pessoas que entregam um resultado parecido, um problema parecido. Sinal que isto é um equívoco, uma posição equivocada da liderança. Então, assumir essa posição de responsabilidade em primeira pessoa, o líder assumir isso aí, é uma enorme economia. Porque a gente para de perder tempo botando o problema para fora, para os outros. Para de perder tempo em reclamar. Para de perder tempo em achar álibi para encobrir a nossa deficiência, o nosso problema. E aí, nos coloca numa posição não de se colocar para se autoflagelar. Eu sou culpado. Não. Aquele problema é uma oportunidade de crescimento. Ou seja, se eu resolvo aquele problema, se eu conscientizo aquele aspecto débil meu, infantil meu, repetitivo meu, se eu consigo conscientizar e resolver, sinal que eu amplio a minha consciência. Eu amplio o meu ser. Eu amplio o meu eu. E ampliando isso, eu amplio o meu negócio. Pessoal, não é a empresa que quebra. É o líder que quebra. Primeiro quebra o líder, depois quebra a empresa. Então, se a gente quiser resolver, e isso para o bem e para o mal, quer dizer, se a gente quiser acelerar, crescer, aumentar, a gente tem que trabalhar a inteligência e as escolhas da liderança. Como é que nós estamos de tempo aí? Tá bom, 30 minutos. Estamos mal. Eu nem comecei o conteúdo ainda, já estou em 30 minutos. Eu falei para vocês que eu não era palestrante, eu sou professor, essa aula eu tenho que dar em 4 horas. E agora o que eu faço? Meu Deus do céu, estou ralado com vocês. Já peço desculpa. Então vou ter que correr. Os 7 princípios que eu queria dividir com vocês são o seguinte. O primeiro, que é muito simples e é o mais difícil. É simples, mas é difícil. Ou seja, unidade consigo mesmo. O título da palestra é Universo da Liderança, Saber e Fazer. Faltou o ser. Cada um de nós nasce com um projeto. Um projeto natural. Um projeto individual. Um projeto não repetível.
um temperamento, uma inteligência, uma forma. Ou seja, a gente vai ter facilidades para fazer algumas coisas, outras vai ter dificuldades. Então, encontrar esse nosso temperamento, essa nossa forma, esse nosso dom, desenvolver, aplicar ele, isso é o nosso caminho, esse é o nosso trabalho existencial nessa vida. Encontrar essa identidade. E essa identidade nós temos que encontrar de dentro, não adianta o outro falar para mim. Unidade consigo mesmo significa se conhecer, se gostar, se apreciar, se valorizar. De alguma forma, ir resolvendo o problema das nossas ambivalências. Pessoal, Freud que descobriu isso, nós somos de 80% a 90% inconscientes. Inconsciente significa o quê? Que nós somos, mas não sabemos. Não sabemos o que somos. E o resultado desse inconsciente é que existe um conflito. Porque eu tenho um monte de ideias, um monte de conceitos, um monte de ideologias, um monte de construções ao longo da vida que eu fui fazendo. Só que essas ideias, essas ideologias, esses pensamentos, essas memórias não condizem com aquilo que é a minha identidade de natureza. Então, primeiro princípio, trabalhar essa unidade, desenvolver essa unidade, aumentar o nosso autoconhecimento. O que nós gostamos, o que nós não gostamos. O que para nós é natural, o que para nós não é natural. Fundamental isso, pessoal. Em todos os aspectos da vida. Não só no negócio. Em todos os aspectos da vida. Eu tenho 15 minutos. Segundo, identidade de projeto. Ou seja, aquilo que eu for fazer tem que estar conectado ao meu core business. Cada um de nós tem um core business. A gente sabe qual é? Aquilo que realmente a gente ama de paixão fazer, aquilo que realmente a gente pode ser o melhor do mundo naquilo que faz, aquilo que realmente a gente pode ganhar dinheiro. Se a gente encontrar essas três coisas, a gente tem um core business. Essa é a definição do Jim Collins, não é a da ontopsicologia nem minha. Então, aquilo que eu estou fazendo aqui agora com vocês, né? Aquilo que vocês estão fazendo aqui agora comigo, está aumentando vocês? Está aumentando o ser de vocês? Ou vocês estão perdendo tempo? Pessoal, em tudo na vida, não é neutro. Ou a gente ganha tempo, ou a gente perde tempo. Então tem essa posição crítica com tudo, com o nosso entorno, com os nossos amigos, com tudo. Quanto eu estou ganhando ou estou perdendo tempo aqui nessa relação? Porque a gente não tem, o tempo é o nosso recurso mais impossível da gente rever. O tempo passou, passou. Dinheiro, empresa, isso aí a gente rever, mas o tempo não, a gente só tem esse tempo. Não tem mais tempo, só tem esse tempo. Então a gente tem que ser seletivo no nosso tempo. Tu tem meia hora para falar. Os 15 minutos estão fora desse contador. Pode respirar, fica tranquilo. Eu tenho meia hora para falar. Pô, vocês me sacanearam aqui. Tomar uma água agora aqui. Agora deu um... Dá para mim essa água aqui, porque agora me deu... Terceiro, pessoal. Então, unidade consigo mesmo, identidade de projeto, core business. Agora, formação. Líder. Primeiro, cada pessoa nasce com uma, vamos chamar de potencial, mas é mais do que isso, com potencial diferenciado. Então nem todos nascem para ser líder, está tudo certo. E dentre as pessoas que nascem com potencial de liderança, pessoas que nascem com potencial para cá, outros para cá, não é um problema, isso não é problema. O problema é eu encontrar a minha identidade, o que me realiza, esse é o nosso problema. Então, só que esse potencial que a vida nos dá, a vida nos dá. A gente não pediu para nascer e não pediu para nascer assim. A vida nos dá. A vida deu para cada um de vocês um potencial. Esse potencial só vai se realizar se eu formar ele. Sozinho não vai, tem que trabalhar. Aí não é a vida, aí é o eu. Aí é a nossa vontade. Aí são as nossas escolhas. Ou seja, esse potencial ele tem que ser formado. São pelo menos 3 formações, 2 estão aqui, a terceira vai adiante, mas a formação específica, ou seja, naquele campo de trabalho que eu escolhi, que é tecnologia, eu tenho que dominar. Eu tenho que saber, eu tenho que me atualizar, eu tenho que estudar.
Então isso eu acho que é senso comum. O que não é senso comum? O líder precisa se interessar em um aspecto mais amplo da sua formação cultural. Precisa se interessar por arte, precisa se interessar por psicologia, precisa se interessar por filosofia, precisa ampliar o seu repertório. Ah, mas professor, isso aqui, como é que eu vou aplicar no meu negócio? Aplica no negócio. Aplica, porque quando a gente está trabalhando, a gente tem condições de lançar mão de outras competências. O que significa a sensibilidade artística? O que significa nós termos sensibilidade artística? Desenvolvermos, não que a gente vai ser artista, mas desenvolver essa sensibilidade ao bom gosto, ao belo. O que significa isso? Significa a gente alimentar a parte mais sensível da nossa inteligência. A inteligência do homem é aquela que tem capacidade de racionalidade, ou seja, fazer cálculo, o computador faz isso. Mas aquela que tem capacidade de intuir. E a intuição é a ferramenta de trabalho do líder. É a intuição. Ou seja, impacta uma situação e já sabe, é para mim ou não é para mim? É negócio ou não é negócio? Avanço com aquele, estou numa feira. Quantas pessoas tem na feira? Né? Quantos contatos eu faço na feira? Qual é o critério que eu vou selecionar? Conversar com esse ou com aquele? Existe um critério. A intuição te dá esse critério. Ou seja, saber colher essa informação. O contato com aspectos da arte, da beleza, refina, afina essa percepção. E depois a gente vai usar para o nosso dia a dia. Vocês não estão acreditando muito no que eu estou falando, mas eu estou falando. Vocês acreditem por enquanto. Quarto princípio. Experiência e qualificações nas relações que contam. Todo negócio é relação. É só relação. Na relação, nós temos que saber entender o que eu quero, qual é meu ponto, qual é meu escopo, o outro, o que ele quer, qual é o escopo, e o escopo da relação. O escopo da relação é variável. É variável. Então, nesse momento, eu e o Tony temos uma relação, temos um escopo. Ele me ligou, eu respondi para ele, ele me recebeu, a gente conversou, ele está aqui. Acabada a relação, não é que eu vou ficar grudado nele. Acabou a relação, próximo. Depois a gente retoma para uma outra relação, mas muda o escopo. Ou seja, ter essa liberdade de não ficar preso em relações que não têm escopo. Não tem escopo. Ter essa liberdade de revisitar as nossas relações em todos os aspectos e reavaliar essa amizade, esse afeto, esse colaborador, esse cliente. Hoje me serve? Hoje eu sirvo para ele? A gente está ganhando junto? Não, a gente ganhou. Mas isso já é memória. Não posso julgar o hoje pela memória. Então, eu tenho que julgar com base no presente. Hoje, essa relação me serve? Agora eu acho que eu estou correndo. Eu ainda tenho 23 minutos, é isso? Agora vai faltar conteúdo. Estou brincando. Vai ter bastante pergunta. Estou brincando. Até porque, pessoal, se a gente tiver mais tempo, a gente vai bater um papo, que eu acho que vai ficar mais rico. Pessoal, negócio não existe sem gente. Não existe negócio sem gente boa. Não existe negócio. Pode ter a tecnologia que tiver, o dinheiro que tiver, pode ter a solução que tiver, pode ter. Se tu não tiver gente boa, não tem negócio. Gente ruim. Gente ruim quer dizer que não funciona. É prejuízo. Então, isso tem que ser
a missão número 1 do líder. Cadê o meu colega ali? Estamos bem hoje. Hoje estamos juntos. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Então, primeiro você tem a pessoa, né? Depois o negócio. Sem pessoa não existe negócio, a mesma coisa. Pessoas excelentes não vêm prontas. Não vêm prontas. Por que que não vêm prontas? Porque eu posso contratar o melhor técnico, com soft skills maravilhosos, mas ele não é pronto por quê? Porque ele não conhece a minha cultura. Ele não conhece o jeitão do meu negócio, então ele precisa ser formado, acompanhado. O trabalho do líder é fazer gente, formar pessoas, encontrar talento. E tá certo que ele tem RH, tá certo que ele tem gerente, mas o líder precisa botar o olho naqueles que fazem diferença. Por exemplo, o sujeito é um talento. Por algum motivo, teve uma situação na sua vida pessoal que aconteceu alguma coisa que mudou a sua vida pessoal. Perdeu um pai, que era uma referência, casou, separou. Ou seja, teve uma mudança grande na vida pessoal daquele cara. O líder tem que estar atento. Porque uma coisa é certa, ele vai mudar. Ele vai mudar. Porque as pessoas não são fixas. Essa é uma outra coisa. A gente costuma achar assim, não, mas esse cara funciona, eu trabalho 10 anos. Não, não. Eu tenho que estar olhando ele sempre. Eu tenho que ver como é que ele está, como é que está andando a dinâmica dentro dele. Se ele ainda está comigo. Ou se ele não está mais comigo. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo. Se ele está comigo, ou se ele ainda não está mais comigo. Ou seja, se para ele aquela ligação, aquela ideia de que era importante crescer no meu negócio, que tinha oportunidade para ele, em algum momento se quebrou. E eu não vi isso. Porque ou estava distante, ou estava fazendo uma avaliação por memória. Então, pessoal, isso é muito importante. Dedicar uma parte do nosso tempo. E aí, não é uma questão de fazer reunião, não é uma questão de fazer processo de avaliação, não. É uma questão de ligar dentro esse radarzinho. Se importar com o cara, tomar um café para as tantas, conversar, almoçar com o cara. Ou seja, se importar. Se o fato do líder estar com esse canal aberto, ele vai colher as informações. Como está aquela pessoa? Está crescendo, está parada, está reduzindo? Bom, e agora a gente entra em dois aspectos mais, vamos dizer assim, um pouco diferentes, assim, do que a gente ouve, do que a gente estudou, do que a gente... Como eu falei para vocês, a empresa responde a como está o líder. Nós achamos que o nosso trabalho como líder, como empresário, como gestor, ele acontece só dentro da empresa. Ou seja, aquele momento que eu piso na empresa, agora não tem mais piso na empresa, porque eu tenho o WhatsApp ligado todo o tempo inteiro, mas aquele momento que eu estou trabalhando. Não é. Quando a gente está falando de ambicionar, querer um resultado de alta performance, eu preciso observar também os componentes do meu estilo de vida, do meu tempo livre, do que eu faço com 24 horas da minha vida. Isso não quer dizer que eu vou ficar 24 horas trabalhando, não, mas eu preciso ter uma atenção, porque se eu coloco o meu tempo, a minha atenção, a minha vida em coisas, vamos lá, que não acrescentam, que não são escolhas inteligentes, com um grupo de pessoas que foram meus amigos de referência, mas hoje falam, não tem nada que a gente pegue de
inteligente daquela conversa. Esse estado, né, quase que repetitivo de fazer as coisas, fazer sempre a mesma coisa, essa não observação, essa não responsabilização por todo o tempo que a gente tem na nossa vida, isso aí, como eu falei, que o nosso grande ativo é a inteligência, reduz a nossa inteligência, reduz a nossa capacidade intuitiva, reduz a nossa capacidade perceptiva. Então, se eu sou um empresário, se eu sou um líder que estou preocupado em alta performance, eu preciso olhar os aspectos de estilo de vida. E aí entra a questão que eu falei de estética e beleza, né? Que é um tema que pessoalmente me agrada, me ocupo, e cada vez... Hoje eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista para Performance Leader com o Dr. Jorge Gerdau, hoje, meio-dia. Aí eu fiz uma pergunta para ele, porque ele gosta muito de arte e tal. Eu disse, Dr. Jorge, qual é a relação da arte com o empresário? Ele falou, o empresário chega num certo nível, ele é artista. E eu concordo com ele. Por que ele é artista? Porque ele precisa encontrar soluções, ele precisa desenvolver caminhos que são absolutamente inovadores, que nunca ninguém fez, que é parecido com a arte. Ou seja, encontrar soluções estéticas, de proporção, de cor, que são únicas, que não são repetitivas. E esse é o trabalho do empresário também. É um pouco artista. Por exemplo, gerir pessoas. Uma parte é técnica. A gente tem técnica de entrevista, técnica de seleção, técnica de avaliação. Técnica, ok. Mas uma parte é arte. Por que é arte? Porque eu preciso encontrar aquele ponto que é único na pessoa. Não é só um método, é também uma capacidade de conexão, uma capacidade de leitura única, que é um pouco uma característica do processo artístico. Então, pessoal, um estilo de vida fixo reduz a nossa capacidade de ver onde é que está a solução, o negócio, e fazer. Esse é um ponto muito importante. Se a gente quer realmente crescer, evoluir, qualificar, a gente precisa dar tanta ou mais atenção para aquilo que são as coisas fora do nosso trabalho do que as coisas que são no nosso trabalho. Atenção às pequenas coisas. As grandes coisas já são condicionadas pelas pequenas escolhas. Pequenas coisas. Atenção às coisas. Agora não sou eu, agora está falhando aqui, pessoal, o microfone. Bom. E o último, eu gostei mais desse microfone aqui. Esse teu eu não gostei muito. Alô, mesmo falhando é melhor. E o último é o seguinte, pessoal. No final, quando a gente amadurece, entra num processo de maturidade, a gente começa a se perguntar o porquê das coisas. Tá, mas o porquê? Tudo bem, a gente faz negócio, a gente gosta de ganhar dinheiro, a gente gosta de cliente, tá, mas por quê? Ou seja, no final, essas reflexões, a gente encontra um sentido que é o seguinte, ó, encontrar prazer naquilo que a gente faz. Se a gente não encontrar prazer naquilo que a gente faz, eu estou tendo um enorme prazer de falar com vocês aqui. Eu não sei se vocês estão gostando, mas eu estou gostando. Então, para mim, tá bom. Mas encontrar prazer. Prazer é o seguinte, ó, prazer é quando você tem um resultado que a você diz, pô, fiz o meu máximo e aquilo ali para mim me retornou não só economicamente, mas uma realização íntima, interior, né, espiritual, se vocês quiserem. Encontrar esse prazer nas coisas que a gente faz. Né? E nisso tudo entra de novo a questão da
tensão que nós temos, da intenção que nós temos como seres humanos de buscar, ou seja, a gente faz coisas também, a gente faz negócio também com o objetivo de produzir algo de único. Quando a gente fala de estética, algo é estético. O que significa estético? Já pararam para se perguntar? O que significa estético? Belo, bonito. O que significa belo, bonito? Já pararam para pensar que se a gente for olhar para a natureza, a gente não vai ver na natureza, por exemplo, essa flor aqui. Ela tem uma beleza, tem uma proporção das linhas aqui, como ela é grossa, como ela é fina, depois em como, ou seja, os animais, o ser humano, existe uma proporção, ou seja, aquilo que é as coisas da vida, assim, o mundo da vida, da natureza, tem uma identidade, tem um DNA, tem uma projeção já orientada a produzir beleza. Então é natural no ser humano a atenção à beleza. Peguem uma criança, vou fazer esse teste, peguem uma criança e digam para ela, tu é boba, ou tu é má, ou tu é ruim. Vejam o efeito. Aí peguem ela e digam assim, tu é feia. Vejam o efeito. O feio dói. Por quê? Porque naturalmente nós temos essa coisa de ser atraídos pelo belo. É algo que dentro de nós toca, movimenta. Então, esse instinto de fazer negócio também é da gente entregar alguma coisa de belo para a sociedade. Quando a gente fala de estética, o que é estética? Estética é quando a gente tem algo proporcional, ou seja, as partes são proporcionais, né? Por exemplo, os meus slides, eles não são estéticos porque eles não são nada, eles são branco com preto, então não posso usar, faltou estética nos meus slides. Mas se eu pegar cadeira, né? Tem uma proporção aqui, ó. Ou seja, tem uma proporção entre o assento, entre aqui, tem uma proporção. Se a proporção não tiver, se eu, por exemplo, projetar essa cadeira e aumentar muito isso aqui, aumentar muito para cá, vai acontecer que dentro de nós vai ficar ruim. A gente vai sentir que tem alguma coisa que não bate. Ou seja, as coisas desordenadas, sujas, feias, dentro de nós mexem alguma coisa. As coisas belas dentro de nós provocam outra coisa. Então nós estamos terminando agora o conteúdo, mas esse tema da estética, porque a estética é o seguinte, além da proporção, a estética ela passa uma mensagem, uma informação, ou seja, por trás daquele signo existe um espírito. Por trás daquele produto existe um espírito. Por trás da Apple, da estética da Apple, existe um espírito. Por trás da estética da Ferrari, existe um espírito. De alguém que sonhou de Ferrari, sonhou aquele motor. Sonhou, trabalhou, entregou. Ele foi, mas o sonho dele continua. O empresário é um pouco disso. Precisa sonhar. Não é só a questão do dinheiro. Depois o dinheiro vem. Mas se ele não sonha, se ele não tem esse princípio metafísico de entregar algo seu, da sua identidade, para o outro, ele não tem um negócio. Tem uma coisa que movimenta dinheiro. Mas o negócio é mais do que isso. O grande negócio é mais do que isso. Você precisa ter esse espírito do que valor você está entregando para o seu cliente. Parece uma conversa filosófica essa, né? Mas ela é muito real, pessoal. Ela é muito real. E hoje, conversando com o Dr. Jorge, eu também tive a oportunidade de comprovar essa. Ou seja, a gente vem para cá para fazer alguma coisa. Terminou? Terminou. Mas eu vou voltar. A gente vem para cá para fazer alguma coisa.
essa alguma coisa, fundamentalmente, está ligada com o nosso processo de autoconhecimento. Ou seja, através daquilo que eu faço, eu me autoconheço, me desenvolvo, me amplio, aconteço como identidade. Eu queria terminar essa palestra, então, essa fala, a minha primeira palestra da minha vida. Eu acho que eu fui pelo menos nota 7, assim, 7,5, passei. Eu acho que vocês vão me dar um 7,5 ali, eu vou passar. Mas eu queria terminar com um vídeo, então, que vai falar de estética, vai falar da meta, vai falar da música, vai falar da Orquestra Jovem Recanto Maestro, vai falar do recanto. Número 6 ali. Tem 6 minutos lá. Acho que dá, né? 6 minutos, né? Tá. Pessoal, nós lançamos essa... Pode deixar. Nós lançamos esse vídeo em cadeia nacional no meio da pandemia. Tá? Comemoração dos 30 anos da meta. Também era uma forma da gente ajudar a sociedade a levantar a cabeça, que aquele momento ia passar.
correndo entre as estrelas a voar, cantando pela serra ao luar, no ar, no ar, no ar. Meta, soluções em tecnologia, comprometida com o futuro. Muito bem. Temos perguntas aqui, eu prefiro que alcance o microfone, se for o caso. Aqui. Perguntas, comentários. Lá. Boa tarde. Eu gostaria de saber a questão, por exemplo, quando o líder sofre essa mudança de vida que você falou, essas mudanças que marcam a gente drasticamente, como que a gente pode tentar que essa mudança do líder não influencie totalmente na empresa? E também eu queria saber a questão dessa... Perdão. Oi? Mais posso? Então, eu queria saber a questão de quando o líder sofre essas mudanças de vida, no ser próprio. Como que a gente pode tentar que essa mudança de vida do ser próprio não modifique a empresa? Tem algum jeito de mesclar, alguma coisa do tipo? Não modifique ou modifique? Que não modifique. Mas por que não modifique? Que a empresa estaria bem. Só o líder que sofreu essa mudança. Mas eu falei o contrário. Falei justamente o contrário. Perdão, então. O líder, a empresa é reflexo do líder. Então, ao contrário, essa mudança muda a empresa para melhor. Mas se essa mudança do ser do líder foi de um certo jeito negativa? Foi o quê? Se o líder sofreu uma mudança negativa? Olha só, nós estamos falando de identidade, né? Identidade do líder, identidade da empresa. Essa coisa não... Se tem alguma desconexão, ou o líder não é esse, ou essa empresa... eu não consigo entender essa... Na prática, eu não consigo entender essa situação. Se eu puder contribuir, acho que ela quis dizer assim, aconteceu uma coisa ruim na vida privada do líder, Certo. Como não deixar isso impactar na empresa? Ah, entendi. Seria isso. Perdão, é isso mesmo que eu queria saber. Tá bom, entendi. Ou seja, uma situação... Ela separou da esposa, enfim, morreu o pai, morreu a mãe. Olha, eu não vejo como, né? Porque se a gente está sustentando que a empresa é reflexo da liderança, eu vou dizer o que eu faço quando eu sei que não estou bem. Eu não trabalho. Não vou trabalhar. Porque eu sei que se naquele dia eu for trabalhar, eu vou atrapalhar. Eu vou atrapalhar. Então, o conselho numa situação dessa seria um afastamento da liderança até que ele retome a sua situação, retome a sua saúde, retome a sua... Porque o líder desconectado, o líder ele vai trazer o problema para a empresa. Ali. Primeiro, parabenizar pela explanação, acho que foi muito bacana. Eu queria perguntar o seguinte, né? A gente vê a liderança, desde os jovens até os adultos, os mais velhos, está nos pequenos atos. Uma pequena reunião, que a gente tem que tocar uma pauta para frente, um grande grupo num restaurante, né, dentro de campo, no futebol, nas empresas. Isso a gente consegue perceber claramente quando a gente está analisando, mas quando a gente olha para dentro do nosso negócio, a gente até pode saber na prática o que a gente tem que fazer, mas o desenvolvimento de uma liderança é muito difícil.
O que você julga importante para a gente conseguir? Qual que é o tempo? O desenvolvimento das né? lideranças da empresa. Exato, das empresas, dos grupos que você participa, enfim, né? Porque a gente na prática até sabe mais ou menos o que um líder precisa ter. Mas ajudar aquela pessoa, tu tem que identificar os pequenos skills que ela tem que ter, os básicos, os princípios e valores, né? Mas o desenvolvimento de um líder, como desenvolver um líder, acho que esse que é o grande ponto. É a dificuldade que eu vejo e a dificuldade que eu vejo nas empresas, né? Basicamente, fazendo uma análise assim. Primeiro a gente tem que falar, a gente tem que estabelecer que tipo de liderança nós estamos falando. Que nível de liderança? Se é alguém que vai ser um gestor, se é alguém que vai ser um líder técnico. Então isso aí, porque tem distinções, tá? O que eu costumo fazer, né, quando eu vou analisar uma pessoa? Primeiro, a capacidade técnica. O que esse cara sabe fazer. Né? Depois, o componente de vontade e coerência que ele tem. Ou seja, as chamadas soft skills lá, que bota esse nome horrível de soft skills. Mas é entender o elemento da pessoa. É sério? É um cara sério? Quais são as prioridades dele? Tudo bem, tecnicamente ele é muito bom, ele diz que tem ambição, mas ele não é sério. Ele não termina as coisas, ele tem uma vida, tu olha as redes sociais do cara e diz, cara, esse cara está sempre na balada, sempre postando. Quer dizer, olhar o sujeito que tu está contratando, desenvolvendo, sob uma perspectiva inteira, integral. E então esses dois aspectos, né? O aspecto comportamental, o aspecto técnico, né? O ponto todo, a minha experiência é a seguinte: o ponto todo, a gente vive, a gente sofre muitas vezes, né? Quando tem talento e que já desenvolveu, e que entrega, que precisa dar o próximo passo. Né? A nossa empresa, ela saiu de 2017, uma empresa de 500 pessoas para uma empresa de 3 mil pessoas. Ela mudou muito. Ela precisou mudar processo, mudar sistema, ela precisou mudar a cabeça. Ou seja, o estilo de liderança que eu tinha para uma empresa de 500 pessoas não é o mesmo. O que é, muitas vezes, na minha experiência, o grande limitador? É que o sujeito não quer mudar. Ele não quer mudar. Ele está fixo numa posição. Ele aprendeu uma fórmula, aprendeu a funcionar num jeito, só que aquele jeito não existe mais, não funciona mais, não dá resultado. Ele precisa mudar, ele precisa amadurecer, precisa crescer, e ele precisa tomar uma decisão interna de querer crescer. Ele não quer crescer. Então, nesse caso, não tem o que nós podemos fazer. Tu não consegue mexer na vontade do sujeito. O sujeito precisa decidir o que ele quer. E aí tem situações que tu tem que trocar. Perguntas? Temos ainda um espacinho aqui. Aqui? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Minha pergunta meio que complementa o que o Ale perguntou. Mais ou menos já teve a resposta, mas eu queria falar mesmo assim. Aconteceu um caso comigo que, para mim, acho que é um dos mais marcantes da minha vida profissional, que é quando eu tive que olhar para uma excelente pessoa que trabalhava comigo, há uns 7 ou 8 anos na empresa, e ela queria muito ser líder. E aí a gente acabou transformando ela trabalhava na expedição, virou líder da expedição, comandava acho que 6 pessoas. E para fazer um resumo bem rápido, deu tudo errado, foi terrível, foi muito ruim. E no final das contas eu tive que demitir ela, e ela chorando olhou para mim e disse que a culpa era minha porque eu sabia que ela não tinha as competências certas. Então, para mim foi, acho que o caso mais marcante que eu tive na minha vida profissional, em qualquer situação. E eu fiquei muito mal com isso. Eu queria saber aonde que eu errei nesse tipo de Tu errou em situação. aceitar essa culpa. Tira a culpa, pelo amor.
Tu errou em aceitar essa culpa, primeira coisa. Tá? Porque independente... Tu podia. Podia ter... Só que em algum momento, nessas situações, o que tem que fazer? Tem que dizer, fulano, ó, esse aqui é um caminho sem volta. Nós estamos construindo juntos essa oportunidade, mas tu tem que ter ciência que isso aqui é uma oportunidade que tem também um fator de risco. Deixa claro isso. Não assume essa culpa. Sim, mas eu digo, tem competências ou habilidades que na hora da gente passar alguém que está indo muito bem para o setor dela, passar um setor de lideranças, que tipo de habilidades ou de responsabilidades? Ela era uma auxiliar do escritório, administrativa. Sim, funções básicas. E aí a empresa cresceu, contratou mais pessoas para o escritório e não tinha um gestor. E eu precisava de alguém que comandasse a operação, né? Então, que tipo de habilidades tem que ter um líder que possa notar numa certa entrevista ou quando a gente vai passar o cargo para alguém que já trabalha há muito tempo contigo, que eu perdi uma excelente profissional, não sei se ela não está aí, inclusive, e acabei perdendo uma excelente profissional que trabalhava, inclusive, com dinheiro da empresa há 7, 8 anos, por causa disso. Olha, é assim, ó... Existem testes psicológicos que a gente pode comprar, que ajudam. Existe conteúdo teórico que a gente pode falar. Existe experiência, que eu posso dizer, a minha experiência, dizer, cara, observa isso, observa essas soft skills, observa se essa pessoa, ela por exemplo, ela tem boa habilidade de comunicação, ela se relaciona bem, tem um monte de coisa para te dizer, tá? Agora o que eu quero te dizer é o seguinte, ó, esse ponto é uma arte, não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. Identificar um profissional técnico e um profissional técnico que tem habilidades, que pode desenvolver ou já tem esse talento natural para a liderança, dá para a gente pescar alguma coisa, mas não é. Não é exato essa resposta. Eu não consigo dar a resposta exata. Até porque, com tudo que eu estudo, eu passo por isso. Agora mesmo, eu vivi uma situação assim, exatamente assim. Que eu tinha uma profissional excelente técnica, estudava na ANF, inclusive, fazia um curso de liderança. Pô, queria, só que é o seguinte, ó, a guria simplesmente travou. Sabia que ela era introvertida, ok, mas um líder não precisa ser só extrovertido, tem líder introvertido. Só que a menina travou, não conseguia mais se posicionar, suava, começou a ter síndrome de pânico. Eu não previ isso. Né? Como era um programa de trainee, a gente vai tentar agora voltar, mas não tem uma resposta. Infelizmente, isso aí... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Muito bem. Pessoal, já está indo o tempo, já me chamaram a atenção aqui, que nós temos que... Poderíamos ir muito mais tempo, né? O professor tem um conhecimento muito rico. Agradeço a presença dele aqui em compartilhar um pouco do conhecimento. Agradecer a presença de vocês todos também que lotaram o auditório aqui, foi muito bacana. Convidá-los, né, a conhecer também o Recanto Maestro, conhecer a ANF, que eu trouxe o professor aqui, insisti já ano passado, a gente queria, não deu, esse ano a gente conseguiu. Mas lá tem um curso mais longo, né, tem outros cursos que tratam desse aspecto muito profundamente e eu recomendo, estou me formando lá, acho muito bom mesmo. Foi uma mudança muito grande na minha vida, então como empresário eu posso compartilhar com vocês que realmente vale muito a pena. E dizer para o professor que agora tu pode colocar na biografia que é palestrante também, né? Porque foi excelente aqui. Eu prefiro ficar com esse álibi de fazer um charminho, dizer que não sabe e tal, porque então a expectativa vai lá embaixo, aí o problema é quando tu é, pô, aí não, né? Da maior dos slides que eu fiz ali. Tudo. Obrigado, pessoal. Obrigado.